Assistiremos em instantes a palestra que traz como tema o impacto socioeconômico da depressão na América Latina. Para esta apresentação, convido ao palco a palestrante doutora Thaisa Daulis, a quem já agradeço em nome da ABEA a gentileza de ter aceitado fazer a alternância do horário com o doutor Frederico. Muito obrigada, doutora Thaisa. Nossa convidada é médica pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais, pós-graduada em Psiquiatria pelo Instituto de Ciências da Saúde, ICS-SEMBRAP, é especialista em Gestão da Qualidade e Governança Clínica da Metodologia DRG pela Faculdade Feluma, gerente médica na empresa Audicare Auditoria, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos de Eventos Adversos na empresa Audicare Auditoria, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, SBAM, e coautora de livros e projetos de saúde mental e auditoria médica. Para saudação à nossa convidada, doutora Goldete. Thaisa, obrigada de ter vindo. A Thaisa é uma das joias da auditoria, falo isso em público. Nós temos as jovens mulheres da auditoria, que eu sempre falo. São as jovens mulheres da auditoria que a gente quer que apareça, que fale, que traga as novidades, para que a gente possa, paulatinamente, ficar só ajudando. Né? Ela e mais um monte de meninas, meninas não, né? Mulheres que estão lá. Eu acho que não é menina, tem idade para ser minha filha, mas falar menina parece demérito, mas não é demérito, você sabe muito bem disso. Ela vai falar de uma coisa extremamente importante, que é depressão. Mas não vamos falar de medicamento, porque não é só o problema do medicamento. O que nós temos que entender é o impacto da doença no nosso meio. Então, assim, se eu não entender o impacto da doença, como é que eu vou discutir medicação? Se eu não entendo o impacto da doença, como é que eu vou discutir que eu preciso dos psiquiatras para um bom diagnóstico? Se eu não souber tudo isso, eu não consigo sequer avaliar uma prescrição que chega para mim e que está criando uma série de dificuldades em termos de liberação ou não, tá? E que eu preciso ter o quê? Conhecimento. Então, assim, a Thaisa está aqui para nos trazer conhecimento sobre uma patologia extremamente importante, psiquiátrica, que não é frescura, que chama-se depressão. Querida, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Peço desculpas pela minha voz, mas é o melhor que eu pude fazer com as alergias que apareceram. E vamos lá. Agradeço a ABEA. Mais uma vez, nós vamos falar um pouco assim, de um tema que toca muito, e eu anotei. Todas as palestras, desde ontem, estão falando de psiquiatria, estão falando de prevenção, estão falando de dados prevalentes relevantes. Então, a gente vai tentar abordar um pouco dos impactos e o que é exatamente o acometimento da doença no mundo. Então, já me apresentaram, sou gerente médica, trabalho com psiquiatria, e eu começo por esse vídeo. Áudio? Posso voltar? São só 30 segundos. E se a depressão fosse visível? Então, depressão não é frescura. E vejam que interessante, esse é um vídeo de Instagram, de um Instagram de comédia.
E dos 2.000 comentários que existem nesse vídeo, que já é impactante, que é uma doença aparentemente silenciosa, e eu não vou trazer nenhum dado de exame de imagem, de exame laboratorial, que possa predizer o aparecimento ou o acometimento da doença, mas os 2.000 comentários desse vídeo falam, é assim, só que pior. Comigo eu tenho isso, mais isso, mais isso. Então, são 2.000 pessoas comentando sintomas piores do que esse comediante tentou fazer um vídeo impactante, trazendo dados. E quais são os impactos de fato? Nós temos 322 milhões de pessoas no mundo com depressão. No Brasil, estamos falando de 11,5 milhões de pessoas, acometendo 5% da população, sendo o Brasil o 5º país do mundo com maiores números de ansiedade e depressão. Se nós estivermos aqui na sala, 1 em cada 10 está em algum tratamento para transtorno ansioso ou depressivo, ou transtorno psiquiátrico misto. Então, ontem, vendo as palestras de CAR-T, de hemato, oncohemato, a prevalência do câncer, e se depressão fosse câncer? Então, de fato, vocês imaginam que os anos de vida perdido por incapacidade de depressão ou depressão ansiosa, eles são 3 a 4 vezes superiores aos anos de incapacidade de pacientes com câncer. E os cânceres mais prevalentes. Então, nós estamos falando de anos de vida perdidos, enquanto em doença, ou então anos de vida anteriores a algum tipo de tratamento. E qual que é o que mais nos impacta, principalmente em auditoria e em clínica médica também? Impactam não apenas a qualidade de vida, mas pelo menos de 1 a 2 vezes mais do que a carga combinada de outros tipos de câncer e doenças infecciosas. O que esse dado aqui quer dizer? Ele está falando o seguinte, um paciente com doença mental, ele pode até viver mais, mas os anos dele vivido são muito mais incapazes do que pacientes que estão em tratamentos de neoplasias ou doenças infecciosas. Então, o tempo de sobrevida, ele não se iguala à qualidade desta vida vivida. E vejam só, das 20 principais causas de incapacidade no mundo, nós temos pelo menos de 5 a 6 aqui doenças psiquiátricas. Então, se relacionam doenças por uso de substâncias, depressão, ansiedade, doenças que até se misturam e a gente já nem sabe. A doutora Luciana, que trouxe uma palestra incrível falando dos dados de correlacionar doença dermatológica com doença psiquiátrica, onde nem se sabe qual começou, qual foi mais prevalente. E vejam que doenças da pele também estão aqui, como as doenças mais incapacitantes do mundo. E qual que é a carga da depressão? Hoje nós temos, depressão resistente ao tratamento, que é a doença cronificada, é uma doença que se caracteriza por 2 tempos de tratamento, 2 medicações empregadas em tempo e dose adequadas e que não tiveram sucesso terapêutico. O dado maior é 1/3 da população que é diagnosticada com depressão não vai responder ao tratamento convencional, e nem o tratamento adjuvante, e nem o tratamento que está qualquer em linha de análise de aprovação. Então, 30% de nós, dos nossos familiares, estão sem acesso a uma sobrevida livre de doença. Que eu peguei o termo da oncologia para mim. Então, quanto maior o tempo de depressão, se a gente não absorve a doença da saúde mental como uma doença prevalente e que precisa precocemente ser associada a uma gravidade inerente, esses pacientes com transtorno de depressão resistente são muito mais prováveis de desenvolver milhões de outras comorbidades. E isso impacta na auditoria. Então, por que eu estou falando de prevalência e não estou falando exatamente de auditoria? Porque esses nossos pacientes, eles estão nos nossos dados de análise.
Se alguém estiver aí trabalhando enquanto está no Congresso, um monte de gente está fazendo isso, eu também estava um pouco ontem. Eu estou analisando uma guia, eu estou autorizando uma internação no PS de um paciente hipertenso. Veja, se ele tem uma doença psiquiátrica junto, 52% mais chance de desenvolver. E doenças como diabetes, as mais prevalentes do mundo, insuficiência cardíaca, falamos de doença aterosclerótica, e artrite reumatoide. E eu também achei o dado muito relevante da palestra de dermatologia, que certamente se enquadra aqui em estatísticas que superam a população normal que não possui esse diagnóstico comórbido. E, que interessante, mas não é assustador entender que as comorbidades psiquiátricas também são mais prevalentes em conjunto quando estão associados a pacientes que já estão numa depressão mais cronificada. Lembrando, 2 vezes um tratamento tentado por tempo efetivo que não teve sucesso terapêutico. E o impacto disso agora na população, a suicidalidade. Então, o desfecho pior do mundo, uma morte totalmente evitável. Na América Latina, nós temos os dados de extrema relevância e os estudos que eu trago para vocês, que eu vou passar um pouco mais rápido, mas para mostrar, e esses dados vão estar disponíveis, é que os pacientes com transtorno de depressão resistente, eles têm muito mais prevalente, verifiquem esse dado aqui, a ideação mais severa. Então, é um paciente que se cronifica e tem mais dificuldade até de receber um tratamento, já nessa fase. É um paciente que ele tem mais frequências de pensamentos suicidas e é um paciente que, eventualmente, também tem uma dificuldade de controle de pensamento. Então, veja, estamos falando de pacientes que estão com uma doença, estão com comorbidades associadas, possuem uma doença silenciosa, que é o comportamento suicida, que a métrica é muito subjetiva, é muito difícil de assumir, e o Brasil vai contra todas as estatísticas do mundo. Pós-pandemia, esta curva, no mundo inteiro, reduziu, e o Brasil aumentou. Então, o número de mortes por suicídio dobrou no Brasil nos últimos anos. E, pós-pandemia, isso se acentuou drasticamente contra o resto do mundo. E qual que é o custo, então, já que a gente está falando de auditoria? Tem um estudo muito interessante no The Lancet, que ele estima uma previsibilidade de gasto de até $1 trilhão por ano, que seria custos diretos e custos indiretos. Fizemos até um capítulo da ABEA falando um pouco disso, temos para a saúde mental. E o quanto que isso impacta para nós agora de auditoria? Ineficácia do tratamento, ou seja, se não há um diagnóstico precoce, se não há uma associação de gravidade, ou se não há um reconhecimento de doença, então, a ineficácia do acesso e do tratamento desse paciente, ele representa um ônus que é imensurável. Eu trago dados, mas eu ainda considero que esse dado ele é subnotificado. Então, quem está dentro de auditoria de bancada, que eu também não estou fazendo tanto mais, mas já fiz bastante, eu sei que eu sou jovem, e quem me ensina muito é a doutora Gold, mas já são quase 10 anos de auditoria, e toda semana nós temos dados de pacientes gastando muito mais um leito hospitalar, uma permanência de 30% a 40% mais prolongada, e seja pelo tempo de decidir trocar esse paciente do hospital geral para um hospital psiquiátrico, e ele demorou 4 dias para sair, 5 dias para sair, ou porque ele foi atendido no PS, na porta de entrada, com um quadro psiquiátrico, não teve um bom atendimento, não recebeu a terapêutica devida, porque ela também quase que não existe. Eu não consigo, às vezes, assumir esse paciente. Eu coloco ele numa unidade intensiva, num alto custo, com uma monitorização que tende a ser eficaz do ponto de vista de segurança do paciente, mas não tanto assim, porque semana passada eu tive um evento adverso, onde o paciente tentou autoextermínio com os fios da UTI. Então, além dele estar
alocado num lugar que ele não deveria, porque a UTI não é lugar de paciente psiquiátrico, se ele não estiver definitivamente clínico, ou seja, intoxicado, ou fez uma tentativa de autoextermínio fundamentada em algum tipo de transtorno de substâncias, mutilações que exija um atendimento intensivo, esse paciente ele recebe um primeiro acolhimento, tende-se a fazer qualquer tipo de terapia que estiver disponível, ou se houver ainda psiquiatra no centro, nas primeiras horas, ou no primeiro plantão, para que possa determinar algum tipo de tratamento ou uma transferência, e esse paciente permanece sob ideação suicida aguda, ouvindo os barulhos da UTI, vendo uma parada cardiorrespiratória ao lado, se sentindo inútil, gastando leito hospitalar, aumentando a sua taxa de suicídio, porque eu não sei se vocês sabem, como eu não estou no fórum de psiquiatria, eu vou falar. A maior chance de haver um novo episódio suicida. Vocês sabem qual é o fator de risco prévio? Um episódio suicida anterior. Então, esse é o dado. Esse é o maior fator. Então, não é nenhuma causa aparente, ou não é porque brigou com o namorado, ou não é porque o pai morreu, ou não é uma situação de uma outra doença clínica grave. É uma tentativa de suicídio prévia. Então, este paciente está agora sendo auditado por todas as equipes que eu assumo gerência nesse Brasil. E todos os dias eu respondo a pergunta: o que eu faço com esse paciente? E eu tenho que responder enquanto gestora. Se eu vou negociar com o prestador a permanência, se eu vou otimizar como operador a transferência, se eu vou notificar uma secretaria do índice de suicídio, se o CID da entrada foi correto, e se eu posso colocar na guia TIS que esse paciente tentou suicídio. Então, no Brasil, o custo do transtorno depressivo ele é muito alto. Ele chega a números milionários. E os números não falham, e a estatística não me trai. É muito mais caro um paciente, ao contrário de que muita vertente da auditoria, de operadora e de cliente de prestador acha que um paciente psiquiátrico, uma diária de um hospital psiquiátrico é barato, ele custa muito mais ao longo do tempo de doença, dos custos diretos e indiretos de carteira e de terceiros que cuidam dele, do que um ataque cardíaco, que a doença aterosclerótica é a que mais mata no mundo e a gente acabou de ver. Então, veja, não só esse paciente ele é comórbido com as doenças cardiovasculares, como ele também custa mais, ele adiciona ao tratamento e, vamos lá, se ele está internado e ele tem um episódio cardiovascular e, por um descuido da hemodinâmica, e eu estou sendo muito gentil com esse dado, porque enquanto eu trabalhava também em hospital, eu também retirava todos os medicamentos psiquiátricos para o paciente entrar numa sala cirúrgica. Mas a reconciliação atrasa a alta, segura e precoce desse paciente também. Veja quantos dados de auditoria estou trazendo aqui e que não são validados na nossa prática do dia a dia. Então, gastamos 200 bilhões ao ano, uma estimativa, com maior perdas ligadas à depressão, e isso inclui todos esses dados que eu estou trazendo, e de absenteísmo até 21 dias, e vocês também podem me falar se esse dado é real na empresa, na operadora de vocês. É só 21 dias mesmo de afastamento? Não, né? Cabeças estão concordando comigo. Esse paciente fica meses afastado ou está trabalhando sob incapacidade. Um dado interessante que eu trago é um estudo de São Paulo feito sem nenhum financiamento de indústria, onde eles estudaram custos de episódios suicidas num hospital, não os episódios que ocorreram no hospital, mas comparando episódios cardíacos com pacientes suicidas e os custos disso para um transtorno de doença. E eles são equiparados e eles são superiores. Então, fica aqui um estudo muito interessante, feito por um especialista de suicídio no Brasil, que é o Neuriboteca. E o risco de recorrência de tentativas por morte por suicídio é muito mais alto. As taxas de morte são de 300 vezes maior na primeira semana. Vejam, senhores, eu pergunto para vocês, o paciente da carteira de vocês, ou que são auditados por vocês,
que bateu hoje no PS com uma tentativa de autoextermínio, seja ela grave ou leve, ou ainda que seja só um pensamento suicida, que foi suficiente para gerar um atendimento, esse paciente tem 300 vezes mais chance de cometer suicídio na próxima semana. O Vigitel vai ligar nessa casa? Alguém vai acompanhar esse paciente? Ou ele vai receber uma alta por frescura? Porque se ele não conseguiu se lesionar, e ele ainda sai com esse estigma junto. No primeiro mês, essa chance, se ele recebe um primeiro acolhimento, ela cai, mas ela ainda é 200 vezes maior do que a população comum. E qual que é o estado atual do investimento da saúde? A OMS recomenda pelo menos 5% de orçamento destinado à saúde para a saúde mental. E o Brasil está bem abaixo disso. Então, vejam, senhores, vale a pena investir? Nós precisamos começar a repensar os nossos produtos, tecnologias, prevenção e promoção da saúde mental. Então, aquele mesmo estudo que eu falei do The Lancet, que falou que gastou 1 trilhão, ele também conseguiu mostrar que, geralmente, a cada $1 investido, há uma previsibilidade de retorno de $4. Então, não vamos ser impactados pelo sofrimento e o estigma, e vamos andar e caminhar. Festina lente quer dizer, apressa-te com calma. Ou seja, vamos andando, mas não vamos nos apressar. Não precisamos incorporar de uma noite para o dia uma nova tecnologia, mas que a gente não pare de andar, que a gente não pare de olhar esse paciente, porque ele está urgente no nosso sistema. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Muito bom. Excelente, excelente. É interessante, né? A Thaísa traz dados, ela traz dados para que a gente acorde um pouco. Né? Durante muito tempo, a gente ouviu, né, em tempos jurássicos, que nem eu falo, que depressão é frescura. E a gente tinha, ou talvez ainda tenha, Thaísa, um preconceito com relação a isso. Né? Não aguenta isso, não aguenta aquilo, pô, que frescura é essa, não sei o quê. Mas eu acho que a gente vai ter que diferenciar uma coisa que eu falei com você a última vez, que é o que são problemas de saúde mental que podem ser contornados com terapia, com conversas, às vezes roda de conversa, tem várias formas, né? O serviço público é muito bom nisso, de você dar um suporte emocional para aquele indivíduo, da doença mental. Né? A doença mental é diferente, a doença mental requer tratamento. E é isso que eu gostaria muito que saísse da tua palestra. Eu gostaria muito que você voltasse a enfatizar isso. A saúde mental da nossa população está afetada por uma série de motivos. Está difícil viver, a violência é muito grande, temos ainda problemas econômicos. Tá, você pode... As queimadas lá em São Paulo, que deixou cidades inteiras cobertas, o calor excessivo... Podem elencar o que vocês quiserem, que assim, é só ligar jornal que você sai deprimida do jornal. Mas uma coisa é você sair triste, deprimida, triste. Outra coisa é quando você efetivamente leva esse sintoma para o ato do autoextermínio, que é absolutamente inaceitável do ponto de vista de toda uma criação nossa judaico-cristã, né? Dentro de uma parte um pouco mais filosófica, no sentido de que o extermínio é uma coisa que não se admite na sociedade, como que alguém tira a própria vida. Então, fala um pouquinho muito dessa diferença de doença mental e, efetivamente, de sintoma de problemas em saúde mental. Eu acho que a nossa fala, eu vou pegar todas as aulas que nós tivemos até agora, todas falaram que
o paciente, seja oncológico, seja dermatológico, seja cardiovascular, e eu vou colocar o paciente psiquiátrico. No final do tratamento, ele custa muito mais e é inefetivo. É mais inefetivo. Então, ele vai entrar, a doença mental, ela se cronifica se ela não tiver prevenção e promoção. Então, ela entra exatamente como todas as outras especialidades. Eu acho que o gancho que você está me chamando para acordar a população é o que nós podemos alterar a nossa genética, porque também há isso, a saúde mental ela tem uma alta herdabilidade genética. Então, tem pacientes e pessoas no mundo que falam assim, nossa, como você é resiliente, perdeu tudo, enchentes que tivemos agora, tragédias, doenças, câncer, passa por diversas situações, não abre uma depressão, não fica triste. Então, a funcionalidade é que é a diferença da doença. Estar triste é uma carga natural do ser humano. Então, eu preciso sofrer, senão eu estou embotada com a vida, nada me importa. Então, se eu não ficar triste, tiver empatia pelo outro, me entristecer com a tragédia do voo que acabou de acontecer, com as enchentes, e aquilo realmente impactar o meu dia a dia, eu, então, estou afetivamente embotada, que é o termo clínico para isso. Mas, seguramente, estar deprimido quer dizer eu não estou mais funcional. Seria, Goldete, eu não consigo cumprir a minha palestra aqui hoje, porque eu não dou conta de sair da cama. Vocês viram o vídeo? É como se tivesse uma força maior e não é uma decisão de levantar ou não. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu tenho um cronotipo genético noturno. A vida inteira lutando nas primeiras aulas, minha mãe assinando matéria que eu faltava, porque eu não conseguia acordar às 7 horas da manhã. E estudava a madrugada fora com muita facilidade. E eu trago essa minha história para falar que hoje eu acordei 5h30 para correr na orla, para estar com uma melhor performance aqui. Então, a despeito da doença, a doença é, eu não consigo tomar a decisão. Então, eu tenho um cronotipo que me impede, eu estava com muita preguiça, a palavra era preguiça, porque se eu não estou adoecida, eu estava com sono e eu estava com um sentimento de, eu preciso fazer isso, e eu vou além. A depressão, ela não permite que você nem considere abrir a janela para falar, o sol me motiva, eu quero ter uma performance melhor. Decisões racionais que fazem eu superar aquela motivação, que pode ser melhor ou pior todo dia. A gente tem flutuações mulheres, então, nós flutuamos com o nosso ciclo. Então, vejam, a depressão, ela é superior e ela é como se fosse essa pessoa preta do... Eu achei esse vídeo fantástico. Quando eu vi, eu até mudei a minha aula ontem para incluir ele. Eu falei, de fato, quem ainda não entendeu vai entender. É aquela decisão de, eu tiro o celular da frente, eu troco irracionalmente o leite pelo álcool, numa decisão de, isso aqui me conforta mais e está até no meu inconsciente. Estou doente quando eu não consigo tomar as minhas decisões racionais e eu não estou funcional. Perfeito, perfeito. Não sabia desse seu problema diurno também, porque até isso é parecida comigo, porque acordar cedo é um inferno. É muito difícil. Só melhorei ficando mais velha. A minha mãe assinava aquelas Ficando mais velha, de escola para chegar na segunda eu aula. consegui melhorar, mas mesmo assim, se eu tiver um compromisso muito cedo, eu acordo no mínimo com 2 horas de antecedência, porque senão eu não funciono. O Tem cérebro um teste genético que você pode ver seu cronotipo, a gente se identifica melhor. As 3 irmãs são assim, então é uma coisa familiar mesmo, é muito interessante isso. Eu amei a sua apresentação. Amei. Aprendo com eu você acho que todos os dias. Você me ensinou desde a minha primeira palestra, eu queria deixar isso aqui muito claro. Eu já falei sobre saúde mental no último evento, não desse ano, do ano passado, de OPME, aqui em Fortaleza para vocês. Já dei algumas aulas com a doutora Goldete, mas desde a minha primeira apresentação, há alguns anos atrás, quando eu estava totalmente crua, ela me deu todos os ensinamentos para que eu subisse no palco e cada vez mais eu me sentisse mais segura. Então, é para ela, não é meu. Uma das funções da senioridade eu não gosto da palavra empoderar, mas de vez em quando você tem que usar, é você formar a nova geração.
E a Thaísa, eu queria falar, tem idade para ser minha filha. É a nova geração. A auditoria precisa de pessoas que vão pensar diferente. Comecei na bancada de uma forma, depois fui melhorando, estudando e tal. Você fala da tua mentora, eu falo da minha que está lá. Professora Ana Maria Malik. O dia que eu fui... Só mais um segundo, Helena. Eu dei uma aula num curso, faz muito tempo isso. E a pessoa veio me elogiar, gostei muito da sua aula. Eu falei, muito obrigada. Tal. Nossa, você estava parecendo a professora Malik dando aula. Eu falei, naquele dia eu quase morri do coração. Por quê? Porque você sabe que você sempre foi uma inspiração. Hoje é minha amiga, hoje a gente brinca, tal. Mas sempre foi uma grande inspiração. Eu acho que, não que ela seja tão mais velha, não tem idade para ser minha mãe. Não tem idade para ser minha mãe. A gente é muito próxima de idade, mas é que a Ana já era professorzona quando eu ainda era chulezinho, né? Então, essa é a diferença. Mas esse é meu papel também, é o que eu espero poder desempenhar. Te agradeço demais, minha querida. Agradeço. Ó, a Nenê está bem cuidada, porque o seu marido já postou que está tudo bem. Porque então no tá grupo bom. de WhatsApp está tudo... Que eu postei uma foto, o pessoal está assim, e a filha, quem está cuidando? Aí eu Achei coloquei sozinha que em o casa. pai, ele tem 50% da filha, não tem? Não tem nada de... Olha, essa E é história... auditor, então ele está auditando e cuidando da criança. O negócio é o seguinte, pais não fazem favor. Eles fizeram um filho também. Então, é compartilhamento dos cuidados, não é? Vou fazer um favor para minha esposa. Tá não, vendo, mas o Dris... Eu vou fazer Dris, publicamente que eu amo meu marido e o pai da minha filha, tá bom? ele está Desde que ele esteja assistindo a gente. assistindo, né? Dris, cuida aí da moleca, tá? Gente, é 1h de almoço, Helena pediu que a gente voltasse às 14 horas, ok? Beijo para vocês. Vamos tirar foto?